não ser que a gente esteja no flagrante, como aconteceu nesse dia, que o rapaz, percebendo a presença da polícia, né, no endereço que a gente já sabia, ele evadiu, então nós fomos até o local que ele estava, inclusive fugiu, subiu no telhado, tivemos que subir, entendeu? Para efetivar a sua prisão e trazer, né, porque a gente já tinha componentes ali que vinculavam ele àquela residência. Então, né, assim, sem sombra de dúvida, foi preso por tráfico, né? Foram uma menor e outros 2 maiores, né? E, além disso, cometeram o crime de corrupção de menores, envolver um tráfico, um menor num tráfico, uma situação de prática de crime. A tecnologia do rádio. Radioturmalina.com, o seu novo canal de música e notícia. Gostou? SA.com Música e Notícia, transmitindo de Turmalina, Minas Gerais, para todo o globo terrestre, através da rede mundial de computadores. E o nosso convidado dessa semana é uma figura ilustre, já conhecida aqui pelos nossos ouvintes, de nome, afinal de contas, ele está sempre presente aí nas principais manchetes da .com Música e Notícia. E hoje nós estamos recebendo essa figura ilustre, Felipe Pontual Meira Rosa. Doutor Felipe, seja bem-vindo a .com. Igualmente, primeiramente, mais uma vez aqui uma oportunidade, você poder estar, né, deixando aqui a gente poder falar alguma coisa, principalmente em relação ao meu trabalho, em relação à Polícia Civil, em relação à minha unidade de Delegacia de Polícia Civil de Turmalina, apesar de no momento estar respondendo pela Delegacia de Minas Novas e Turmalina, né? A gente sabe que as comarcas aí, elas envolvem, normalmente é uma coincidência, quando ela envolve a circunscrição policial. Então a comarca de Minas Novas envolve 5 municípios, são 2 delegacias, que é Minas Novas, Chapada do Norte, que é uma comarca, você tem Sim. praticamente Berilo, Francisco Badaró e Genipapo de Minas, e a nossa comarca, que é Turmalina, que é da nossa circunscrição policial. São 8 municípios? Isso, são 9, né? 9 municípios. 9 municípios. E porque tem Francisco Badaró, né, lá na comarca de Minas Novas. E nosso, Turmalina, Veredinha, Lindo Prado e Zé Gonçalves. Mas, sem dúvida, Ailton, eu também não posso aqui, Ailton, deixar de falar, assim, eu acho que, primeiramente, no momento que a gente vive hoje, no momento de muita, vamos dizer assim, problemas políticos, o país vem encontrando, dificuldades, talvez financeiras do Estado, tentar, eu acho, encontrar um caminho para algumas soluções, e acaba que os órgãos de imprensa, eles acabam ficando muito em evidência. E uma observação que eu queria muito fazer sobre a sua pessoa, tanto é que você mesmo começou a mencionar, né, que eu acho que eu não preciso disso, nós temos aí inúmeros trabalhos levantados na radioturmalina.com, na sua pessoa. E o que eu acho muito, assim, o meu respeito que eu tenho por você... Obrigado. É principalmente pelo fato que eu acho que talvez o que falte um pouco hoje, eu acho que no nível, assim, nacional, de colegas da sua área, de tentar, talvez, reproduzir os fatos, de deixar que as pessoas reflitam sobre os problemas. É como se fosse uma forma de você narrar, de trazer o conhecimento público do que vem ocorrendo e as pessoas desenvolverem as suas opiniões e as suas críticas. Não fazer o contrário. Então, eu te parabenizo demais, né? Até porque você nunca interferiu nas questões do que eu tenho que falar, do que eu tenho que dizer. Você é muito livre para a gente deixar falar o que a gente tem para tratar, independente do assunto. Então, eu te parabenizo. Isso não é só com a minha pessoa, isso seja em setor da iniciativa privada, seja no setor público, né? Eu acho que com as outras pessoas da área social, eu te parabenizo. Eu não poderia deixar aqui, por ouvinte aqui, agora a sua evolução, eu te parabenizo também. Eu acho que com a imagem, isso é bacana, Sim. As pessoas passam a nos conhecer, né? Então eu te parabenizo aqui, não podia deixar de parabenizar nesse primeiro momento. Ok, em nome da nossa equipe, doutor Felipe, a gente agradece de uma forma muito especial aí pelas suas colocações. E para as pessoas que nos acompanham, eu tenho certeza que elas estão aí notando esse seu sotaque carioca. O senhor do Rio de Janeiro. Isso, na verdade. Chegou em Turmalina em 2008. Perfeito, Ailton. E conquistou o coração de uma das nossas turmalinenses. Com certeza. E fixou residência aqui. Que agora, graças a Deus, né, eu tive a honra aí, né, de talvez estar aumentando a minha família, e eu fiquei muito feliz, né, eu tenho orgulho de poder dizer que eu tenho agora uma filha aqui no nosso município, de uma família que realmente sempre me recebeu muitas portas abertas, e não só como todos vocês turmalinenses, para mim é uma honra muito grande. Eu sou, na verdade, natural de Angra dos Reis, é uma cidade litorânea, que está praticamente 150 quilômetros do Rio, né? Então, para você ver, Ailton, que eu também sou considerado do interior. Claro. Lá na minha terra, eles não falam minhoco. Eles falam que, normalmente, quando a gente é do interior, que eu fui estudar em eu saí do Rio de Janeiro, de Angra dos Reis, fui estudar no Rio de Janeiro, como muitas pessoas, inclusive, saem daqui para estudar em Belo Horizonte. Inclusive, meu enteado agora está tendo essa situação.
Eu até comentei com ele, falei assim, olha, se eu era de Angra dos Reis, uma cidade que está a 150 quilômetros do Rio, eu era considerado minhoco, e lá eles chamam de bajeco, porque é como se fosse que vem da ilha, porque a minha cidade é uma cidade que tem, ela tem, né, são 300... Maravilhosa, isso, sem dúvida, né? E também é uma cidade boa, geograficamente, sem dúvida, talvez assim, muito bonita, é um paraíso, né? São 375 ilhas, então é uma ilha para cada dia do ano. Mas a gente teve que vir para cá com compromisso e conseguir suprir também, de certa forma. Eu acho que a cidade ajudou a suprir, devido a ser muito, né, acolhedora, esse período, essa distância que eu tenho. Então, eu costumo dizer, né, se eu sou do Rio de Janeiro, né, de Angra dos Reis, fui estudar no Rio de Janeiro, 150 quilômetros, era considerado minhoco, imagina quem sai de Turmalina vai estudar em Belo Horizonte, né, que eles vão dizer que é do interior, né, aquela coisa toda. Então, a gente, né, não pode deixar, né, nem por isso, né, de honrar nossos compromissos, né, de mostrar a nossa imagem, como eu tento fazer aqui em Turmalina. Não é porque eu estou aqui na cidade interior que eu vou deixar de trabalhar, que eu vou deixar de fazer meu trabalho, que, né, a cidade proporciona isso, então eu também sou grato por isso, entendeu? Então eu fico muito feliz aí de poder estar morando hoje em Turmalina, estar aqui 12 anos e ter aumentado a minha família. Inclusive, no dia 30 de dezembro de 2016, o senhor virou cidadão honorário turmalinense. Como é que foi receber esse título de cidadania honorária? Olha, foi uma honra fantástica. Inclusive, quem for na minha sala de delegacia de polícia, que mesmo eu sendo delegado de Minas Novas, né, até para fazer assim um parênteses, desculpa aqui, Ailton, nós temos uma situação que no governo anterior, houve algumas transferências que elas não foram levadas em consideração a particularidade de cada policial, de cada servidor. Quando se trata de delegacia de polícia civil, quando se trata de delegado, o delegado ele não tem suspeição. Então, o delegado, se ele entender que ele pode ficar 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos numa comarca, isso é possível, né? Isso depende muito da vontade dele, e caso não tenha tido nenhum problema, que pudesse vir desarticular com algum problema com o Poder Judiciário, algum problema com o Ministério Público, algum problema com o Legislativo Municipal e com o Executivo, né? E com o cidadão, de fato. Então, houve uma transferência, talvez por interesses, né, de maiores necessidades que aquela cidade precisou, mas poderia ter sido consultado. E eu, mesmo sendo delegado de Minas Novas, entrei com uma ação e estou ganhando essa ação na Justiça. Mas eu nunca deixei de me considerar como delegado de Turmalina. Quando as pessoas me perguntam, eu falo, olha, eu sou delegado de Turmalina. E é um fato que eu me orgulho demais. Então, quem for na minha sala, que inclusive é onde, né, eu deixo, ou seja, as minhas conquistas, né, os cursos que eu fiz, eu deixo expostos de forma... até para que a gente possa delimitar os assuntos que nós temos conhecimentos ou não. E eu tenho lá estampado logo atrás de mim, né, esse título, sabe? É uma honra muito grande para mim receber o título de cidadão turmalinense. Foi um prazer enorme. Eu adquiri um respeito muito grande, né, pelo presidente da Câmara, a forma de me receber, de lembrar dessa situação. A gente só fica com aquela intenção de querer cada vez mais melhorar, de cada vez mais querer abrir os braços. Então, esse é o nosso objetivo principal. Né? Ou seja, retribuir aquilo que vocês nos fornecem. E eu acho que essa é a maior admiração que eu tenho por Turmalina. Infelizmente, quando eu recebi o título, a minha mãe sofreu ela teve que ser internada expressa no UTI, e eu tive que me dirigir expresso para o estado do Rio de Janeiro, mas fiz questão de fazer um texto, eu tenho inclusive esse texto guardado, fiz questão de um grande advogado da cidade, poder fazer a leitura, que inclusive também advoga para a Câmara. Então, assim, não deixei de mencionar, na verdade, um agradecimento a todas as pessoas que fizeram parte para que isso pudesse acontecer. Dr. Felipe Pontual Meira Rosa, presente aqui com a gente hoje. As pessoas que nos acompanham pelo aplicativo têm acesso ao áudio. As pessoas que nos acompanham pela página principal da rádio e também pelas redes sociais têm acesso a imagens de alguns trabalhos que foram realizados aí pelo Dr. Felipe. Por falar em profissões, já que o senhor falou aí sobre os cursos que o senhor tem, essa trajetória para ir para Belo Horizonte estudar, esse jovem que hoje está por aí, já começando a faculdade, que deseja ser delegado de polícia, qual que é o caminho que ele tem que seguir? Sem dúvida. Inclusive, Ailton, né, nós tivemos aqui até a oportunidade de pessoas muito compromissadas que já foram até estagiário nossa delegacia, né, não foram muitos, mas os poucos que passaram pela minha delegacia estão tentando seguir essa linha. Para que a pessoa possa tornar um delegado de polícia civil, ele tem que fazer um concurso de bacharel em Direito, ele tem que ser bacharelado. Ele, de fato, ele não precisa estar inscrito na OAB, até porque, quando você é aprovado num concurso de delegado de polícia, o próprio Estatuto da OAB impõe uma situação de suspeição, de impedimento profissional.
Então, o delegado ele não pode ser advogado, né? Como forma até, eu acho, de garantir uma lisura, transparência, né? Por não poder exercer em situações que podem interferir nas causas que ele vem atuando. Então, ele pode ser um bacharel em Direito e concurso público é algo que depende de vontade, de edital, né? De governadores, para que isso possa acontecer. Sem dúvida, nós ficamos um período longo sem ter o concurso de delegado. O último concurso de delegado, né, essa turma já se forma agora. Inclusive, eu faço até parte da banca de investigação social desde 2009, da Polícia Civil. Eu investi os candidatos que passam no Rio de Janeiro para o concurso estadual de Minas. E, né, lembrando que a Polícia Civil é um órgão estadual, então sempre que você presta o concurso de delegado para o estado de Minas Gerais, você vai ser delegado responsável para atuar no âmbito estadual, no estado, nesse caso, o estado de Minas Gerais, ou outro estado que você vier fazer o concurso. Nós estamos aqui pela .com Música e Notícia, recebendo o delegado de polícia, Dr. Felipe Almeida Rosa. Voltaremos em 30 segundos. .com Música e Notícia. Nutrimel apresenta Primeira Caminhada, dia 6 de julho, com saída prevista para as 9 horas da manhã em frente ao Coreto, com destino à loja Nutrimel na Praça Sebastião Alves, onde haverá um momento muito especial com sorteio de brindes, pipoca, promoção de vários produtos PET e distribuição de amostras das rações Quatri. Primeira Caminhada da Nutrimel, dia 6 de julho. Dia 6 de julho. .com Música e Notícia. De volta aqui pela .com Música e Notícia, hoje recebendo o delegado de polícia da comarca de Minas Novas, mas com um pé na comarca de Turmalina, como ele já disse aí no bloco anterior. Doutor Felipe, essa semana a Câmara dos Deputados formou uma comissão para debater já esse projeto sobre a redução da maioridade penal. Como é que o senhor avalia isso? Olha, Ailton, primeiramente, assim, só fazer um parênteses primeiramente aqui, não tô nem com o pé, né? Eu tô com... eu tenho... inteiro, né? De fato aqui, né? Mas enfim. Olha, Ailton, as minhas opiniões sobre segurança pública, sobre legislação no âmbito criminal, a gente, quando estuda direito, né? Até para focar assim mais ou menos para vocês entenderem, você falou do concurso anterior, como é que seria o cargo de delegado de polícia, às vezes as pessoas não sabem. O concurso de delegado de polícia, ele é um concurso que tem até mais fases do que concursos de Ministério Público e Poder Judiciário. Vou explicar por quê, né? Um juiz ou um Ministério Público. O concurso de delegado de polícia, ele tem a prova objetiva, que é aquelas assertivas. Você tem a prova discursiva, que é a prova para você discorrer sobre algum tema. Você tem prova oral. Posteriormente a essa fase de conhecimento, você tem a prova biomédica. Posteriormente você tem o exame psicotécnico. Posteriormente você tem o exame físico. Depois você tem a academia de polícia, para que você possa concluir ela e ser aprovada. Então dá em média 7 fases. Nós da área de segurança pública, a gente não atua somente no âmbito de legislação, a gente não atua somente no âmbito, vamos dizer assim, dos autos, é o que a gente costuma dizer na justiça. A gente atua no campo prático, a gente atua no campo de onde os acontecimentos estão no fervor. Então, o que nós temos que tentar levar para a sociedade, eu como delegado de polícia, eu sou pró-societate. O que significa isso dentro do direito? Existe uma linha garantista, uma linha mais branda do direito, que é uma linha que eu entendo, respeito. Nós temos que entender o direito de duas formas. Você tem o jusnaturalismo e você tem o juspositivismo. Nosso país é originário de juspositivismo, ou seja, onde as constituições, elas foram criadas para que depois aquela regra fosse incluída. Sim. Diferentemente nos países nórdicos, do hemisfério norte, que vem do jusnaturalismo, ou seja, os costumes fizeram aquilo virar lei. A lei vem de baixo para cima. Na verdade, ela vem culturalmente, ela já existia, aqueles costumes. E depois o governador. Eles apenas compilaram ela numa legislação. Sim. E aí fizeram todo o processo de legislação. Entendi. E isso vem do jusnaturalismo. Para facilitar o exemplo, nós no Brasil, nós temos exemplos de jusnaturalismo, de direito natural, melhor dizendo. Qual que seria? Por exemplo, o direito de respeitar pai e mãe. Não precisa estar na lei para que isso aconteça. Não vamos confundir isso com a Lei Maria da Penha, que é uma lei que recrimina quando isso não ocorre. Mas, de fato, numa norma comum entre as pessoas, é normal que se respeite pai e mãe. Não é isso, Ailton? Sim. No segundo propósito, a gente não pode esquecer que, outro exemplo, respeitar a fila. Respeitar a fila também é uma forma de... Você não precisa estar compilado uma lei para que você possa representar. Também não vamos confundir com direito a idoso, gestante e pessoas com deficiência que têm direito de prioridade. Não vamos confundir isso.
Então, se você pegar o direito lá na Inglaterra, quando o cara marca um horário com você, se você chegar atrasado, aquilo para ele é como se fosse, entre aspas, um furto, alguma prática de um crime nosso aqui no nosso país. Então, dentro desse sistema de justnaturalismo, existe um movimento muito forte que é do garantismo, que é de enxergar as coisas, em que o delinquente ele comete um crime baseado em algum meio social que ele vive. Mas quando você trata a realidade do Brasil, onde o direito é positivado, num país de 500 anos que nós somos novos em relação à questão, né, de por mais que o constitucionalismo veio, né, de 300 anos para cá, mas nós somos novos no sentido das questões culturais envolvidas, dos nossos costumes. E é normal, um país nosso como conservador que é, ter essa proteção exacerbada com a lei de minoridade penal. Por exemplo, a lei do ECA, que é o Estatuto de Criança e Adolescente, ele foi feito em 1990. Ou seja, para mim, na época, que tinha 12 anos. Hoje eu estou com 40. Então, como o direito é uma forma de controle social, eu entendo que essa legislação ela é totalmente descompassada com o atual momento que a gente vive. Sim. Então, por exemplo, se você for hoje em qualquer dentista da cidade, que nós temos excelentes dentistas, eu te garanto que nenhum vai estar com bisturi ou com a máquina de fazer o trabalho deles lá técnico, eu te garanto que nenhuma vai estar com menos de 5 anos de uso. Nós estamos aplicando uma legislação de 1990. Ou seja, o perfil daquele jovem daquela época é totalmente diferente, porque na época era a intenção de proteção integral. E eu entendo que muitas vezes, tanto o Poder Judiciário e o Ministério Público ficam de mãos atadas, porque só pode exercer dentro da legislação que nós temos. Então, eu sou favorável, sim, que essa redução ocorra, porém, não esquecendo também de alterar e de mexer algumas legislações que praticamente dificultou demais a aplicabilidade da polícia. Por exemplo, em 2011, o executivo da época do governo federal criou uma lei, a Lei 12.403 de 2011, chamada Lei de Prisões. Mas o inverso, porque de prisão não tem nada. Por exemplo, o crime de furto, que é um crime extremamente repugnante. Hoje, se uma pessoa for conduzida, pega em flagrante no crime de furto, ser levado para a delegacia, eu sou obrigado a arbitrar fiança. E você sabe, Ailton, fiança... É por isso que tem aquele velho ditado popular que a polícia prende e a justiça solta. Então, na verdade, nem com uma crítica diretamente à justiça, que nem, né, a gente sabe que também tem as suas dificuldades, mas eu também entendo que, em algumas situações, poderia-se fazer uma política criminal mais voltada de forma pró-societate e não garantista. Que a garantista tem aquela linha que sempre, na dúvida, você absolve o réu, e dúvida pro réu, né? Enfim. Então, o que a gente precisa tentar é uma visão mais pró-societate. Como a legislação nossa é branda, nós temos que ser mais efetivos nessa legislação. Então, essa legislação, se for, vamos dizer assim, diminuir, nós também temos que usar de outro aparato legislativo para que a gente possa ter uma efetividade nas medidas, como crime de receptação. Então, por exemplo, as pessoas chegam lá, doutor, o cara me furtou. Hoje, qual que é o problema disso? Que se eu vier descobrir posterior ao flagrante, né, se a pessoa não estando em flagrante, não sendo reconhecida, não sendo conduzida para a delegacia, eu não posso mais pedir prisão, porque o judiciário entende que fere um princípio da proporcionalidade. Ou seja, se no momento do flagrante, que vem do latim flagrare, de pegar fogo, pegou na boca da botija, você tem direito de pagar uma fiança e ficar em liberdade, que dirá ao longo da instrução. E você sabe que fiança parece até papagaio para pagar a fiança. Com todo respeito aqui. A gente sabe que quem é um familiar que não vai querer ajudar, né, uma pessoa a pagar a sua fiança. No início, eu arbitrava as fianças bem elevadas. E eu comecei a ter conversas com os juízes e falei, doutor, eu entendo a sua preocupação. Mas a mens legis, a vontade dessa lei de 12.403 de 2011, é exatamente que evite o encarceramento. E a crítica que eu faço com essa lei, qual que é? É como se o legislativo tivesse ajudando o executivo a não dar estrutura, de fazer um centro socioeducativo de recuperação menor. A nossa região não tem. A lei é de 1990. Nós temos que conseguir vaga em Teófilo Otoni. Eu vejo o desespero aqui. Nós tivemos aqui uma grande colega, como outros promotores, a doutora Shirley. Esteve aqui com a gente, inclusive. Uma pessoa fantástica, uma pessoa que entende essa mecânica que a gente tem que estar caminhando passo a passo. E às vezes o Poder Judiciário também se dificulta porque não tem um centro adequado para você encaminhar o menor. Ou seja, o executivo, muitas vezes, ele talvez tenha usado essa legislação para se omitir de responsabilidades como essa, de criar os centros, etc. Então, não adianta somente mudar a legislação. Você tem que dar toda uma estrutura, não só de logística, de centro especializado, mas também tem que mudar as legislações
para efetivar esses crimes. Porque o que adianta você pegar um menor com 16 anos, ele for furtar, ele vai continuar sendo solto, quando acontece com o maior. Então precisa mudar algumas legislações para que a gente possa dar efetividade. Por quê? O maior problema da segurança pública é o sentimento e a sensação de impunidade. Então, eu sou favorável, até porque os países oriundos do direito natural, como os países nórdicos, Estados Unidos e Inglaterra, o menor com 9 anos, se ele cometer um crime contra os seus pais... Ele é encarcerado. Inclusive com prisão perpétua, dependendo do estado americano. E aí fica um exemplo, eu acho que a população deve saber, não preciso citar nome, nós tivemos uma situação em Turmalina, que eu não vivenciei no dia do crime, um menor que matou a sua mãe, ele ficou 3 anos no centro de recuperação em outra cidade. Quando ele saiu, o executivo municipal deu casa, comida, roupa lavada para ele. Assim que ele recebeu, era um período que estava tendo muitos apagões, não sei se você lembra, um período uns 4, 5 anos atrás, ele queimou a casa, ou seja, do próprio governo, do próprio município, dizendo que tinham cortado a luz dele, não era um problema do município. Nós prendemos ele, não ficou nem 6 meses, aí já na situação de maioridade. Ele conseguiu um emprego e, não satisfeito, numa discussão com o seu próprio patrão, ele deu uma facada nas costas do cara, prendemos e já está solto. Então, assim, é muito preocupante. Nós precisamos mudar a legislação, porque caso mude a legislação, pode ter que 50 policiais civis, porque não, as coisas não vão melhorar. Doutor Felipe, essa semana nós noticiamos aí uma prisão e junto com essa prisão foi feita uma apreensão de uma grande quantidade de crack, que é uma droga que até então era presente nas capitais, mas parece que ela está chegando aí nas cidades do interior. Como é que o senhor efetuou essa prisão e que tipo de orientação que o senhor poderia fornecer aí, principalmente para os pais dos adolescentes que nos acompanham? Sem dúvida. Olha, Ailton, o crime de tráfico de drogas é uma outra dificuldade que nós temos legislativa no país. O Brasil é um dos poucos países do mundo que, quando trata droga, ele trata da seguinte forma: vender é proibido, mas usar é permitido. Eu ao longo desses meus anos, eu tenho mudado um pouco a visão de enxergar isso. Nós podíamos enxergar isso aí de uma forma mais... tratar o uso da droga não como uma forma desenfreada. Eu acho que esse uso ele tem que ser um uso, o que a lei quer que a pessoa faça, aquelas pessoas que têm aquela dependência. Mas eu não vou querer entrar aqui nessa discussão que não vem ao caso, para a gente poder dizer especificamente o que vem acontecendo com a nossa cidade. Então a gente tem essa particularidade, que vender é proibido, usar é permitido. Poderia se tratar isso de forma em conjunto. Eu sempre com uma tendência melhor de evitar que esse uso seja desenfreado, para que a gente possa ter um controle do que isso vem acontecendo. Essa forma conjunta seria sociedade e polícia e poder público? Olha, eu digo principalmente trazer mais os órgãos de saúde, trazer os órgãos sociais, os órgãos de psicologia mesmo, para tratar o jovem, para que a gente possa entender como é que seria essa forma de liberar, para a gente ter uma premissa para que possa ser um uso, vamos dizer assim, que eu sou contra, entendeu? Mas já que ele trata de forma permissiva o uso, mas a venda proibida, é um consenso, é como se fosse assim, é como se você pudesse, né? O carro não pode ser furtado, mas você pode comprar um carro roubado. Né? Por isso que existe o crime de furto e o crime de receptação. Né? Então, assim, a gente tem que tentar achar um caminho, que eu não sou essa pessoa para poder dizer qual que é o melhor caminho. O que eu posso tentar dizer é o seguinte: como a polícia só trata o trabalho de repressão, as medidas públicas da polícia, droga, é de repressão, é de lá e ou seja, aprender aquelas drogas que foram, vamos dizer assim, que foram encontradas. Mas o que eu digo em relação ao crack? O crack é uma droga extremamente dependógena. O crack é o resíduo do resíduo do resíduo. Então, fazendo uma comparação lógica, eu até falo isso nas palestras, é uma comparação, né, no sentido... quanto mais você pega o açúcar, você pega a cana, depois mais açúcar mascavo, o açúcar cristal, o açúcar refinado, qual que é o açúcar mais puro? É aquele da essência, a cana. Sim. Então, conforme você vai refinando, ele cada vez mais ele vai ficando... a química por si só, aquele resíduo, ele cada vez mais maldoso à saúde. Claro. Da mesma forma, lógico, estou fazendo uma comparação apenas metafórica. Sim. Jamais vamos comparar açúcar com droga.
O crack é esse resíduo. Ele primeiro se inicia, né, a pasta base da cocaína, no resíduo da cocaína sobra um resíduo, que vem a merla, da merla vem o crack, depois vem o ópio e ele vem as suas modalidades. Seria o lixo, então, dessas drogas? O lixo. O problema, que o que eu mais quero assim, avisar para as pessoas, que como essa droga, que talvez a cannabis sativa, a maconha, que tem aquela linha mais tranquila, muita gente não sabe que o traficante ele não é bobo, ele quer ter o lucro, ele quer ter aquela continuidade. Então, o que eles têm feito ultimamente? Eles têm colocado a maconha junto com pedaços pequenos de crack, que eles chamam de mesclado. Então, o jovem começa a achar que está só fumando aquela maconha, ele fica com aquele vício muito dependógeno daquilo, e quando ele chega no traficante, ele fala assim, cara, eu quero daquela, aquela acabou, mas o que tinha ali que você gostou é esse aqui. Aí começa a mostrar crack. E o crack é essa droga, que ela tem um efeito muito rápido, que quanto mais efeito rápido a droga traz, maior é a sua dependência. Né? Então, o que eu digo assim, especificamente dessa apreensão? Nós somos uma comarca que todos os fatos é como se eles tivessem independência ali numa vamos dizer assim, como se fossem várias pedras de um quebra-cabeça que tem que ser unido. Eu não vou negar a você que nós temos eu tenho um excelente trabalho cartorário, eu tenho um excelente representante da Polícia Civil, que é o meu escrivão de polícia, que inclusive herdou até o conhecimento e talvez até aprimorando ainda mais, a gente em conjunto com a delegacia, que, né, a tia dele foi nossa escrivã de muitos anos, ele é um escrivão sensacional e eu tento trabalhar muito em cima disso. Não se perde nada na delegacia de polícia. Informação ela é algo fantástico para a gente que trabalha com a polícia. Então, quando a gente começa a colocar o quebra-cabeça no seu devido lugar, aquela imagem do crime começa a aparecer. Então, a gente facilita a dinâmica para a gente. Quando a Polícia Civil começa a visualizar isso, e por isso que todo um trabalho depende de um conjunto, como a gente tem esse em conjunto, essa compilação de informações também é trazida pela Polícia Militar, isso é colocado para que a gente possa fazer o trabalho em conjunto e ter efetivação de sucesso. O que talvez chama a nossa atenção, Ailton, a gente olha a pena do crime de tráfico, de 15 anos para cima, esses dois já foram presos por tráfico, estavam apenas dormindo na cadeia. Né? Um já tinha passado esse período, se a justiça também interpreta como absolvição ou não cabe a mim, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, são duas pessoas que têm envolvimento e não deixaram de ter esse envolvimento. E eu até também não critico, porque muitas vezes, né, talvez é o que fica em torno dessas discussões e que não teve oportunidade. Então, talvez, por que a polícia ela não é o único órgão para poder atuar nesse setor, por que não vamos abraçar essa causa? Né? Vamos abraçar essa causa da mesma forma que nós criamos a rede com a doutora Chile em relação à questão de violência doméstica. Por que a gente não cria uma rede que a gente possa combater a questão das drogas, colocando todos os aparatos do Estado juntos? Esse é o que eu acho que é um caminho principal. Eu sempre cito isso. Vamos tentar resgatar os jogos estudantis. Não vamos só colocar futebol, porque eu sou um grande admirador do futebol de Turmalina. Sou um grande admirador dos jovens que jogam bola aqui. Inclusive, né, com pouco tempo que Turmalina tem, nós temos grandes aí, jogadores que foram para time grande, são pessoas que mantêm contato hoje, são pessoas amigas. Quem sabe a gente também fazer isso com handebol, que está crescendo muito, com basquete, com jogos estudantis, ocupar esses jovens em mais medidas sociais, como ajudar o hospital que está precisando. Por que não? Por que o ECA novo também, em vez de só pensar em querer, ou seja, reduzir essa minoridade, por que não as medidas não serem ajudadas nesse sentido? Por que o menor que pratica um ato infracional, que furtou uma pessoa, leva lá para ver aquelas pessoas que estão sem situação financeira, para ver a realidade deles? Vamos trazer esse jovem para o hospital? Por que não pode botar uma medida socioeducativa, ajudando a varrer uma rua, ajudando a limpar um fundo de quintal? Olha quanto terreno baldio nós temos na cidade. Por que não? Sempre com orientação. Eu acho que a gente precisa disso, desenvolver o trabalho. Não é explorar o trabalho, é desenvolver com projetos, ainda que não esteja lá pegando na enxada, em material cortante, etc., mas ajudando, orientando, de uma questão de dengue, que é um crescimento, né, nós não temos tanto problema de água como eu tenho na minha região. Por que não trazer o jovem nessa situação? Então, eu sou favorável. Por que não? Talvez estimular o menor aprendiz, né, conforme a Constituição prevê, nas empresas, aumentar. Eu sou um grande defensor da Senai, eu bato palma. Talvez a gente está tendo dificuldades na indústria, mas vamos trazer para as outras medidas. Né? Nós temos muitas empresas, Turmalina é uma cidade extremamente mobilizadora, estamos vindo agora aí, festa de vinho. Por que não trazer mais o jovem para poder também ajudar, seja na cozinha, ou seja, né, em fazer algum papel
solidário com as pessoas que estão chegando. Enfim, os exemplos, vocês são muito mais criativos do que eu. Eu apenas estou tentando trazer o que seria, né, importante. Então, Ailton, nós, assim, a gente da Polícia Civil, eu, infelizmente, se é proibido traficar, eu tenho que tentar reprimir esse tráfico. E o problema maior é que o local que eles acabam escolhendo para poder traficar são locais de fácil visibilidade com as polícias, o local que normalmente não tem certas divisões de uma casa para outra, porque a gente também não pode entrar no abuso de autoridade de querer pular de casa em casa para poder prender, a não ser que a gente esteja no flagrante, como aconteceu nesse dia, que o rapaz, percebendo a presença da polícia, né, no endereço que a gente já sabia, ele evadiu, então nós fomos até o local que ele estava, inclusive fugiu, subiu no telhado, tivemos que subir, entendeu? Para efetivar a sua prisão e trazer, né, porque a gente já tinha componentes ali que vinculavam ele àquela residência. Então, né, assim, sem sombra de dúvida, foi preso por tráfico, né? Foram uma menor e outros 2 maiores, né? E, além disso, cometeram o crime de corrupção de menores, envolveu um tráfico, o menor num tráfico, uma situação de prática de crime, que é extremamente repulsivo. Doutor Felipe Pontual Almeida Rosa, nosso tempo é um pouco corrido. Já fica aqui um convite para que o senhor esteja aqui numa próxima oportunidade, afinal, existem outros assuntos que a gente pode abordar numa entrevista contigo. E antes de deixar os microfones aqui para as nossas considerações finais, eu quero lhe dar de presente aqui esse copo da .com Música e Notícia. Nossa, agradeço tá? demais. Leva como lembrança aí da rádio. Muito obrigado. E o espaço, doutor, fica aí para suas considerações finais. Olha, Ailton, eu quero aqui, eu sei também que talvez seria um grande avanço de poder conversar de outros assuntos, mas olha, eu quero aqui também, eu quero aproveitar para parabenizar a minha equipe, para agradecer demais de um fato de muita repercussão, de um crime de latrocínio que me chocou muito. Eu estava no Rio fazendo trabalho de investigação social. Eu quero aqui parabenizar demais a família da vítima. Eu quero que Deus conforte o coração deles. A gente não consegue fazer uma vida voltar, mas tudo que a gente pôde fazer para poder apurar esse caso, nós fizemos. E eu também encerro aqui nessas considerações agradecendo a minha equipe, agradecendo todos que estiveram empenhados para que isso pudesse acontecer. E fica o meu alerta para que a gente possa... não vamos esperar do poder público, vamos nós mesmos fazer, dentro da medida que cada um possa fazer. Então fica aqui o meu abraço, né, o meu carinho para todos vocês e mais uma vez agradeço, né, essa retribuição que o Turmalina tem me dado. E nem sempre eu vou conseguir acertar, mas vocês podem ter certeza que se um dia o delegado não puder ajudar, eu digo isso, mas não é brincadeira, o Felipe vai ajudar, até porque eu agora sou turmalinense. Muito obrigado. Julho é o mês de aniversário do Godinho Supermercado. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Em julho, o Godinho completa o seu primeiro aniversário. Para celebrar a data, nós estamos preparando um show de ofertas especiais e o sorteio de vários e vários brindes, como fogão, TV, bicicletas e muito mais. Aguarde! Godinho Supermercado. Ótimos preços e o atendimento que você merece. Praça Horácio Viana, 222, ao lado da Igreja Matriz.